Essa imagem que você viu quando você apertou no vídeo, na thumb, é eu agora mais cedo, na Vila Olímpica aqui da minha cidade. Vou pedir pra produção colocar na tela novamente. E o que acontece? Eu vou explicar pra vocês enquanto eu lavo meu terraço, porque tá bem suja aqui a situação, né? Então, sintam-se em casa. Pois acontece assim que eu nado faz um tempinho já. Na verdade faz um bom tempo. Porque eu tive que fazer um treinamento pro TAF, né? E aí eu passei, eu consegui passar nas atividades e tal. Fiquei muito orgulhoso. Mas a questão é que eu fiquei muito tempo parado. E aí eu tô praticamente começando de novo. Tô começando do zero, entendeu? Do zero não, porque eu tenho ali uma técnica ainda ou outra. Não tá calibrado, mas eu ainda tenho essa técnica. Mas assim, eu perdi todo o gás, né? Todas as manhas que eu tinha de nadar. E aí é aquele sentimento de você ser ruim em algo, né? Você começar alguma coisa e ter aquela sensação que pra mim é a pior parte. Sensação de que você tá estagnado, que você não vai melhorar, entendeu? Mas você não pode também querer nadar 1 quilômetro em um dia, né? E, e eu tô passando por esse problema, como eu já passei por várias outras coisas que eu queria começar, né? E eu acabei abortando porque eu me sentia ruim. Mas não tem muito problema, na verdade, né? A gente tem que ser ruim nas coisas. A gente começa de algum lugar. E depois que a gente vai melhorando. Eu acho que é porque, pra mim, como é uma questão de, pra mim exercer profissão e tal, né? Pra mim vira questão de necessidade. Aí tem uma pressão um pouco maior, mas eu tenho tempo pra isso. E eu tenho que dar tempo ao tempo. Me permitir fazer as coisas assim. É porque na verdade, tem um ponto que eu queria falar. Que eu percebo isso, né? Sabe quando você tá assistindo um filme ou uma série de suspense, de detetive? E aí, por exemplo, aconteceu o fato. Tal personagem morre. Aí o principal, bom, o que é que eu tenho pra encontrar o suspeito? Nada, vou na cena do crime. Aí ele vai, aí ele acha um rastro de sangue pra tal lugar. Aí lá ele acha um pedaço de roupa, esse pedaço de roupa leva pra tal lugar, pra falar com tal pessoa. Enfim, ele não começou isso sabendo todas as informações. Ele foi caçando, ele foi indo pelo que ele tinha, entendeu? E eu acho que é isso que eu tenho que fazer, que a gente tem que fazer, aliás. E com o que a gente tem. E o que eu tenho agora é uma piscina de 50 metros e o sonho. A real é que eu seria muito bom se não fossem as drogas. As drogas das pernas, porque eu eu fico todo embaralhado, batendo a perna na outra, e às vezes eu desespero assim, e eu deixo as pernas muito rápido, eu canso mais, enfim. Mas isso já é um ponto que eu identifiquei. Ou seja, se eu achar vários desses pontos ao longo do caminho, eu posso ir calibrando e eu vou melhorar, entendeu? Aí no futuro eu vou fazer outro vídeo mostrando como eu estou nadando muito bem. Mas por hora não estou tão bem assim. E não tem problema. Foi a mesma coisa quando eu fui treinar pro TAF do começo, né? E eu falei isso, inclusive, no vídeo não, não sei se eu chamo de podcast, né? No áudio que eu gravei com o Samuel, né? Que eu não sei se eu postei esse aqui primeiro ou postei o áudio primeiro, não sei. Caramba, eu sujei isso aqui de graxa, eu não tô conseguindo tirar, eu tenho que depois pegar um produto certo pra isso aqui. Pois é. Detalhe que eu tô lavando isso aqui, mas a previsão diz que 4 horas da tarde vai chover. Aí vai sujar tudo de novo. Mas a gente tá aqui, né? Graças a Deus. Pois é, mano, e eu naquela piscina lá, deixar eu naquela piscina ali é um crime. É um crime. Porque, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei lá uns 40 minutos hoje de manhãzinha, eu fui bem cedo, né? E eu acho que o nível da água abaixou assim um palmo. Só de água que eu bebi. Sem exagerar, porque eu não gosto de exagerar, não. Eu não gosto de exagero, não. E foi isso aí, viu o que aconteceu? Eu lembrei da história de um amigo meu, assim, ele é um dos coordenadores lá do meu trabalho, né? E ele falou que ele voltou a treinar, não sei se ele começou ou voltou, na verdade, a treinar jiu-jitsu, né? E ele falou, cara, sem brincadeira nenhuma, eu fiquei uns 2 ou 3 meses só apanhando.
E eu acredito. Só apanhando, assim, dava até um sentimento de incapacidade. Mas ele falou que depois aconteceu de, nesse meio tempo, outros novatos chegarem. E aí ele percebeu várias coisinhas pequenas que ele fazia antes e não fez mais. E aí ele não faz mais, né? E ele percebeu, tá, eu tô evoluindo, eu tô indo pra outro lugar, entendeu? E isso é uma coisa que eu percebo, porque assim, se a gente ficar se comparando com a gente, dependendo da situação, a gente não vai encontrar uma evolução significativa, porque a gente não tem o que medir, entendeu? Por isso é importante a gente encontrar alguma coisa pra medir progresso. Uma coisa que pra mim é difícil é em questão de estudar, mano. Porque, tipo assim, como é que eu conto? Eu conto tempo de hora, a hora que eu estudo, tipo, por quanto tempo eu fico estudando? Ou eu conto sei lá, quanto de questão que eu acertei, a porcentagem? Ou na semana? Enfim, pra mim esse é um ponto que eu ainda tô querendo calibrar e não tô conseguindo, sabe? Mas também estudar é outro ponto mais... Cara, esse aqui tá muito sujo, velho. É outro ponto que eu tenho que pensar mais a respeito pra poder falar alguma coisa. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde vivia um grande amor. Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Eu acho que o grande ponto, uma das coisas que eu defendo e que eu tento aplicar muito em mim, é sempre esteja fazendo coisas. Nunca fique parado. Independente do que seja. Porque quando você está estagnado, você não abre espaço para mudanças acontecerem, para experiências serem vividas, para você conhecer pessoas novas, para você conhecer coisa nova e talvez isso mude sua vida de um jeito muito bom, entendeu? No pensamento mais otimista, toda mudança é algo bom, né? Tipo assim, tem questão de trauma, né, também, que você pode desenvolver por alguma coisa, eu acho, mas de certa forma você tá em movimento, né? E as coisas têm que permanecer em movimento. Tem um negócio no budismo sobre isso, né? A impermanência das coisas. E seguir essa natureza eu acho fundamental. Então, bota as caras pra fazer as coisas, mano. Inventa uma coisa pra tu fazer. Entendeu? Ah, eu quero aprender a tocar um instrumento, mas eu não, sei lá, não tenho um professor, não tenho... Cara, se vira, tá ligado? Tipo, faz alguma coisa, meio que seja ruim. Aprende do jeito que der. Aí, se der certo, que bom. Se não, você descobriu uma coisa que... Você descobriu um caminho onde não ir, entendeu? Vai que não é muito o que você queira fazer, foi só um entusiasmo momentâneo, né? Sempre esteja fazendo coisas. Eu adoro marcar coisa com um amigo, adoro quando as pessoas pedem alguma ajuda com alguma coisa, porque mesmo que eu não saiba resolver, às vezes eu vou e botar as caras pra me tentar, entendeu? Porque eu acho que isso deixa as coisas mais interessantes, eu fico mais feliz, assim, eu me desconecto mais de mim mesmo e começo a ver como as coisas são além de mim, além do ego, né? Como o mundo é grande, como tem coisa boa pra viver ainda. E nada disso é sobre performance, né? É simplesmente necessidade. Eu acho que, inclusive, grande parte da minha performance quando eu tava na natação e tinha que passar pelo TAF é porque eu tinha que fazer o TAF, né? Então, a habilidade surgiu na necessidade. Olha, eu cheguei numa conclusão agora, mano. Eu acho que eu sou algum tipo de gênio. No fim, eu acho que a mensagem a ser passada é essa. Faça coisas. Procure alguma coisa pra fazer. Várias coisas pra fazer. Ao longo do tempo, do seu dia. Não se preocupe em fazer algo bem feito. Assim, você coloca empenho nas coisas que você faz, claro, né? Também não vai fazer de qualquer jeito, mas... viver as coisas, experienciar a coisa. É sobre isso daí. E o mundo, eu acho que o mundo ele não é... O mundo não é dos mais espertos, nem dos mais fortes. O mundo é dos corajosos. Aqueles que têm coragem pra ser eles mesmos. Coragem pra fazer as coisas que têm vontade, coragem pra testar coisas, coragem pra errar, coragem pra passar vergonha, coragem pra passar sufoco também. O mundo é dos corajosos, seja corajoso. No mais é isso aí, muito obrigado pra quem assistiu. Qualquer dia tem mais aí.